Quem participa agora com a gente, trazendo uma análise dessas notícias, é Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Saudades de você. Tudo. Fernando, seguinte, quero chamar inclusive um vídeo aqui antes da gente começar a nossa conversa, porque quando teve a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que acabou apreendendo inclusive o celular e o computador da Sarah Winter, essa extremista, Bolsonaro fez uma crítica à ação da Polícia Federal. Ele prontamente se manifestou em relação a Sarah Winter e falou, defendeu a extremista e criticou a ação da Polícia Federal. Dessa vez a gente só escuta silêncio do Planalto e ele está sendo cobrado, inclusive, para se manifestar. E daí eu quero, enfim, chamar esse vídeo do dia 13 de maio, que a gente passou aqui no Bom para Todos. É um vídeo em que esse grupo 300 do Brasil vai ao encontro de Bolsonaro naquele cercadinho ali na saída do Palácio do Alvorada. Bom, vamos acompanhar o vídeo e depois a gente conversa sobre tudo que aparece aí. Eu já falei, vou repetir, é Bolsonaro quem manda aqui! Eu já falei, vou repetir, é Bolsonaro quem manda aqui! 300 do Brasil, arrum, 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 mito, 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 mito! Já disse no passado que mais difícil do que chegar é se manter e governar, dado o aparelhamento que existe em muitas instituições. Vocês... A gente vai manter o senhor até 2022. Nós somos a sua base. Nós somos a militância. Nós somos a militância que o senhor precisa. Bom, tá ali Sarah Winter, logo ali na frente do cercadinho, dizendo que é base do governo Bolsonaro. Como a gente pode interpretar tudo que está acontecendo nessa segunda-feira em relação ao governo Bolsonaro, Fernando? É um dos raros momentos que Bolsonaro tem completa razão. Aquilo é a base do Bolsonaro. Cada vez mais a base do Bolsonaro são os 300, que já começam não sendo 300, até quando estavam mais fortes. Há um mês atrás ali, se tiver 100 pessoas, é muito. E na passeata, imitando a Ku Klux Klan, tinha 30 ou 40 pessoas. Mas é um agrupamento extremamente radicalizado, que é uma espécie de bolsonarismo em estado puro. É o destilado dessa ofensiva fascista, obscurantista, estúpida, fundamentalista religiosa, porque esse nome de 300, que muitos atribuem aos 300 de Esparta, o filme conhecido, na minha opinião, tem inspiração na história bíblica dos 300 de Gideão, em que o Senhor, enquanto Gideão lideraria um exército enorme para conquistar uma cidade, disse a ele que ele tinha soldados demais e foi fazendo caírem soldados, centenas, milhares, etc., até que ficassem só os 300 ungidos do Senhor. É o que eles se consideram, ungidos do Senhor, portadores de uma verdade única, e isso que eles fizeram no Supremo Tribunal corresponde à sua natureza. Eles são pessoas dispostas a atacar rojões as instituições, não são adeptos da luta democrática, não são adeptos dos processos eleitorais, não são adeptos da criação dos partidos políticos. Aliás, ninguém mais ouve falar no Aliança pelo Brasil, né? Desapareceu. Desapareceu porque Bolsonaro não é um homem de partidos, não é um homem de coletivos. Ele é isso, é o líder de fanáticos, de gente obnubilada, né, pelo seu fanatismo, pela sua agressividade, que quer tomar, manter e radicalizar o poder à base do grito, à base do arru, como eles fazem. Inclusive, deixa eu trazer essa informação que é bastante curiosa para quem não conhece de repente. Sarah Winter, que é esse nome usado por essa extremista, Sarah Winter foi uma espiã, uma socialite inglesa que serviu aos nazistas. Então, esse nome não é por acaso. Muito desse governo tem essa conotação nazista, né? E agora o que se investiga, inclusive, que o STF pretende investigar, é se há um financiamento por trás desse 300 do Brasil. Porque logo no princípio, quando esse acampamento se estruturou ali não no Palácio do Alvorada, ali na Esplanada dos Ministérios, já foi notado que as barracas ali eram todas iguais, era uma coisa bem orquestrada. Então, o que há de se averiguar é o financiamento que há por trás dessa movimentação, né, Fernando?
olha, acho que a gente tem que começar logo do seguinte, não, que Sarah Winter, Sara Giromini é o nome dela, né? É a dona Sara Giromini que resolveu apelar para uma referência histórica de uma espiã nazista por identidade ideológica, mas ela é uma pobre coitada, ela é uma pessoa de limitações visíveis. O máximo que ela pode reivindicar em matéria de título é o blonde block, o black block louro de farmácia. Ela não é nada além disso. Ela não tem a menor importância. Nós não temos que ficar discutindo Sarah Winter. Eles são a expressão daquilo que sempre caracterizou o bolsonarismo, a mobilização de grupos de fanáticos sustentados por contribuições de gente com poder econômico, com poder político, que garantisse a impunidade, e eles funcionavam como falange, como ponta de lança desse avanço que ficou sem retaguarda. O bolsonarismo conserva as lanças como essa turma aí. Eles ainda têm os grupos de fanáticos que prestam a ele o serviço de, em plena pandemia, saírem pelas ruas gritando que o comércio abra, que os shoppings voltem a funcionar, conseguindo, inclusive, através disso, pressionar governantes fracos, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estão cometendo essa imprudência de deixar as coisas funcionarem, jogando com o desgaste emocional, com o cansaço da população. O que perdeu o bolsonarismo não foi essa vanguarda. Ele vem perdendo, e isso é talvez o elemento mais importante para a gente raciocinar, é a sua retaguarda. Ele deixou de conseguir arrastar setores importantes da direita que, na eleição de 2018, formaram com ele e lhe deram a maioria que fez com que ganhasse o cargo. Até as próprias Forças Armadas, eu me arrisco a dizer, estiveram muito mais próximas, alguns meses atrás, de apoiar um golpe que deixasse Bolsonaro com superpoderes presidenciais do que estão hoje. Porque o desgaste, o isolamento, o grau de estupidez que o governo atingiu, ele isola o próprio governo. Por exemplo, agora o ministro da Justiça, o senhor André Mendonça, que é um rapaz muito ambicioso, que viu a chance de pular de um cargo de advogado-geral da República para um de ministro do STF na adesão a Bolsonaro, quando Moro dissentiu do governo, anuncia que vai processar o jornalista Ricardo Noblat e o cartunista Renato Aroeira, vou escrever sobre isso daqui a pouco, porque numa charge, depois do presidente incentivar os seus seguidores a invadirem hospitais de campanha e hospitais públicos e filmarem para verificar se era verdade que existiam ali doentes de coronavírus, ele fez uma charge muito criativa, onde ele emendava as pontas de uma cruz, da Cruz Vermelha, com pontinhas que saíam dali e representavam o símbolo nazista. Uma charge absolutamente de crítica política. Bolsonaro quer processar, através do ministro da Justiça, e pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que abra um inquérito que não tem, na verdade, nada o que descobrir, porque a charge foi publicada em vários veículos de imprensa, inclusive no meu blog, e o autor assina o trabalho. Então, não há o que apurar nessa história. É só se considerar se há ou não crime ali. Mas ele vai abrindo a seara da censura, que é um novo aspecto do governo dele, e que mexe com muita gente. Então, ele abre o caminho da censura, ele abre o caminho da intervenção dos militares nos ministérios técnicos, como é o Ministério da Saúde. Ele vai se desmoralizando com histórias como a da cloroquina, que hoje, através de uma carta, a Food and Drug Administration, lá dos Estados Unidos, suspendeu, mesmo em caráter experimental e emergencial, suspendeu o uso no país. Nós ficamos com aquele lixo de 2,5 milhões de comprimidos que os Estados Unidos, muito amigos, nos deram. Então ele vai se desgastando em todas as frentes e vai tornando difícil a adesão de quem quer que seja a uma aventura que todos veem que não vai durar mais. Meu amigo jornalista Luiz Costa Pinto, de Brasília, disse hoje, olha, não existe maneira, de com inquérito, com TSE ou sem TSE, a administração Bolsonaro durar
mais 2 anos e meio. Ela se inviabiliza, ela se impossibilita, porque ela é tão ruim, tão cínica, tão agressiva, tão anti-institucional, que ela não tem como conviver mesmo com o Supremo, que é majoritariamente conservador e pró-sistema. Nós não estamos diante de um Supremo que seja, como eles dizem, esquerdista, muito menos comunista. Nós estamos diante de um Supremo absolutamente liberal. Nós estamos diante de instituições e de uma mídia que são conservadoras, são pró-sistema, mas nem esses mais conseguem apoiar o Bolsonaro, eu posso dizer agora, em nada. Em nada. Então, esse nível de desgaste vai tornando as coisas desesperadoras para o bolsonarismo, porque ele só vai aumentando, as dificuldades de chegar a um poder extraconstitucional, extralegal, em suas mãos, vai diminuindo. Eles têm, agora para frente, uma eleição de futuro duvidoso nos Estados Unidos, que é a reeleição do Trump, é possível a reeleição do Trump, cada vez menos provável a reeleição do Trump. Então, eles sentem que o tempo deles está se esgotando. Eles sabem que tem que partir, se querem uma atitude radical e golpista, eles sabem que tem que partir para a ofensiva. E eu não descarto, por conta disso, que esse ato em relação ao Supremo Tribunal Federal tenha sido planejado ou incentivado. Por quê? Notem, já são quase 48 horas. O presidente nem sequer um tweet condenando a agressão ao Supremo emitiu. 2 linhas que fossem. Ele não fez absolutamente nada e o seu silêncio é um gritante apoio ao ato que foi praticado contra o Supremo. Qualquer coisa que ele venha dizer agora, premido pelos fatos, soa como hipocrisia. É como aqueles, a gente brincava dizendo que filme japonês, que os lábios se mexem e você só vai ouvir o som muito depois. É dublagem. Ele só vai, o protesto dele vai ser dublagem. E hoje uma coisa me chamou a atenção. Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada, em direção ao Palácio do Planalto, acompanhado do filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e me parece que o Carlos foi fazer uma blindagem do papai em relação às pressões que ele iria receber dos ministros palacianos, sobretudo dos militares, no sentido de aliviar a tensão com o STF. É possível até que ele adote, como se tem adotado sempre, a política de dar um passo atrás, depois de ter dado 2 adiante. E ele deu 2 adiante. Acho que ele pode oferecer uma cabeça que não vale nada, até porque é oca, que é a do ministro Weintraub, que cometeu ontem o ato de repetir na prática as ofensas que fez ao Supremo Tribunal Federal, deixando claro que ele continua pensando que os ministros supremos devem ir como vagabundos que são para a cadeia, e que hoje ainda se submete à situação ridícula de receber uma multa de R$2.000 por estar desfilando a sua feiura sem máscara ontem na esplanada dos ministérios.